Boa noite a todos. Boa noite. Nós não diríamos que faremos uma palestra propriamente dita, porque somos só expositores, né? Palestrantes é tipo Divaldo, Raul Teixeira, coisa assim. Então nós vamos fazer uma conversa sobre uma pessoa muito, muito importante na nossa vida e no nosso movimento espírita. Essa pessoa nasceu no dia 3 de outubro de 1804, portanto, faz bem pouquinhos dias, né? Então, nós queremos, de alguma forma, como o trabalho dessa pessoa foi tão grandioso para a humanidade, tão grandioso para nós, como repercute até hoje de uma forma tão maravilhosa, nós não temos muito como agradecer, a não ser estudando as obras dele e procurando pôr em prática. Esta pessoa recebeu na pia batismal o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França. Então, como eu disse, em 3 de outubro de 1804. Ele foi filho único de uma família mais ou menos abastada, pelo que se lê da biografia dele, em 2 tomos, assim, feita pelo Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen. Então, ele nasceu numa família abastada, porque o pai era juiz, e por parte, o avô também, e por parte da família paterna, todos os homens haviam seguido a carreira da magistratura. Havia desembargadores, havia juízes, havia advogados também e muitos professores. Então, era uma família bem conceituada, na sociedade lionesa de Lyon, uma família de bons princípios morais e uma família que era católica, já que não seguia a religião protestante, que naquela época ou éramos católicos ou protestantes, na maioria dos casos, né? Então eles eram católicos e procuraram dar uma boa educação, uma boa instrução, já que o menino não é filho único daquela família bem importante. E pensaram, como é lógico, seria lógico pensar que ele seguiria a carreira do pai, do avô, dos antecedentes, dos parentes. Mas desde cedo ele não mostrou pendência para as coisas da magistratura, do direito, assim. Ele era uma criança muito curiosa, inteligente, e ele mostrou pendor para as coisas científicas e filosóficas. As coisas ligadas à ciência e à filosofia da vida eram a preferência dele. Então, até assim, mais ou menos 10 ou 12 anos de idade, segundo alguns autores, varia de 10 ou 12 anos, ele fez os estudos fundamentais na cidade de Lyon, né? Onde é a cidade onde moravam os pais e a família. Mas a Europa toda, e a França principalmente, nesta época, estavam vivendo um clima ruim em matéria de política, de religião, porque a Europa estava como que mergulhada num campo de batalha. Recém havia terminado, quando Rivail nasceu, o menino Hippolyte, recém havia terminado a Revolução Francesa, porque ela se esticou de 1789 a 1799. Ora, se ele nasceu em 1804, os resquícios de uma grande revolução que envolveu vários países da Europa ainda estavam no solo francês, né? Porque Napoleão renasceu na Terra, naquela época, com uma missão, e se atrapalhou, e, enfim, deixou o povo da época em más condições de vida, não é? Vida religiosa, vida econômica, vida financeira, a parte de estudos, a fé das pessoas começou a diminuir devido às dificuldades,
havia descrença, o materialismo começou a tomar conta, aqueles investidos de autoridade eclesiástica que deveriam de buscar na terra já as coisas do reino dos céus, não, eles procuravam na terra as coisas do reino terreno mesmo, para enriquecerem cada vez mais, porque toda vez que há brigas, batalhas, revoluções, enquanto uns morrem, não é? De fome, de sede, de necessidade, ou mesmo pelas armas usadas na época, outros perdem, poucos, né? Não são todos que conseguem conservar aquela fé em Deus, aquele entusiasmo pela vida, não é? Aquela força que extrai de dentro de si para lutar, continuar lutando por dias melhores. E na França não foi o que aconteceu. A França se desiludiu, o materialismo passou a tomar. A França chegou a tal ponto, perdeu o endereço de Deus, que teve a coragem de declarar que Deus havia morrido. Declararam Deus morto, né? A França naquela época. Vejam como estava a situação religiosa. Mas Jesus nunca esquece as promessas que faz, né? Ele faz com Deus e Jesus fazem promessas não de hoje para amanhã como nós, é com milhares e milhões de anos de antecedência. Jesus, que na última ceia que havia feito com seus apóstolos, havia prometido, quando disse que ia para o Pai, e os apóstolos queixosos, alguns choraram, ele disse: não se aflijam, vocês não ficarão sozinhos, porque eu mandarei um Consolador, que ficará para sempre com vocês. Ele vai esclarecer o que ainda precisa ser esclarecido, virá consolar e esclarecer. Ora, esse Consolador nada mais é esse Consolador do que o Espiritismo, que chegou para nós numa época de muita necessidade, na época certa, né? Aonde que esse Consolador chegou? O mundo naquela época já era grande, mas onde que ele chegou? Aonde mais estávamos precisando, né? Porque Jesus, para cumprir a promessa do Consolador prometido, ele precisava de uma pessoa com um espírito especial, uma pessoa boa de coração, uma boa formação moral, mas que tivesse um certo grau de instrução, que fosse uma pessoa de bem, não é? E dedicada ao trabalho, porque teria muito esforço pela frente. Então, era grandiosa a missão. Essa pessoa teria que fazer a restauração do cristianismo primitivo e, ao mesmo tempo, iniciar o processo de espiritualização da humanidade. Esta pessoa já estava aqui na Terra, era Kardec. Kardec já estava aqui na Terra. Os espíritos, quando falaram para ele, quando o alertaram da missão, disseram que a escolha havia recaído sobre ele, mas que se ele não aceitasse, outra pessoa aceitaria, porque Deus não coloca uma missão tão grande assim sobre a cabeça de um só homem. Por que Kardec, a exemplo da Maria de Nazaré, quando avisou que seria a mãe de Jesus, logo aceitou? Ele não pediu tempo, prazo para pensar, como talvez um de nós tivéssemos pedido. Não, me dá uma semana, me dá uns dias, não, eu vou pensar. Não, ele logo aceitou, porque ele faz e fazia parte da equipe do Consolador. E durante várias existências ele havia jurado para Jesus que empregaria uma das encarnações dele aqui na Terra todinha em prol, em benefício da humanidade terrena. Ele jurou e cumpriu, né? Ele havia jurado para Jesus e não esqueceu, né? Então, esse lar que ele nasceu, de pessoas com bom comportamento moral, de pessoas respeitáveis, isso, os primeiros estudos que ele teve em Leão
tudo contribuiu para formar o caráter, a moral deste menino que ia precisar se portar muito bem. Quando ele tinha lá por uns 12 anos de idade, como eu disse que a situação na Europa e na França ainda estavam muito péssimas, ele foi enviado para a Suíça, porque a Suíça naquela época tinha o melhor pedagogo de todos os tempos. Era o João Henrique Pestalozzi, que havia ganho por empréstimo um velho castelo no cantão de Verdun. Ele era um professor maravilhoso. Ele aplicava já naquela época métodos modernos de ensino que hoje em dia nós conhecemos e foram depois assinados por vários psicólogos e vários professores. No Instituto do Pestalozzi, os alunos recebiam uma educação completa para que se formassem homens integrais, homens úteis para toda a vida. Havia muitas horas de aula nesse instituto, cerca de 10 horas de aula. Nós haveremos de pensar, meu Deus, que exagero, porque geralmente 4, 5 horas de aula, alguns alunos hoje em dia já sentem-se cansados. Mas por que não se cansavam? Olha o método pedagógico que o Pestalozzi empregava. Haviam muitas aulas, muitas matérias, então não chegava a ficar cansativo, porque variavam as matérias. E entre uma aula e outra, havia um pequeno período de descanso. Além do que, no meio dessas aulas, nos fins de semana, porque esses alunos estudavam lá em regime de internato, havia os suíços, os franceses e alunos de outras partes do mundo também, né? Mas a maior parte, sem ser suíço, eram os franceses. Eles tinham muitos passeios, muitos exercícios ao ar livre, eles tinham muita educação ensino sobre botânica, sobre a natureza em si. Então eles andavam naqueles jardins do castelo, fazendo piqueniques, excursões para aprenderem sobre a natureza. Porque a educação naquele instituto era uma educação completa, a ideal, né? Eles aprendiam, inclusive, a ter uma liberdade com limites, porque as portas do castelo, conforme diz o autor do livro, permaneciam abertas o dia inteiro, como numa casa de família comum. Mas nem por isso os alunos aproveitavam para saírem de lá. Ou saíam, passeavam nos jardins e voltavam, porque eles tinham liberdade, mas sabiam obedecer limites. E pôr limites é uma coisa muito importante, né? Para quem é educador hoje em dia, pai, sabe que o limite educa, né? O Pestalozzi era protestante, mas nem por isso era inflexível. Para os alunos que seguiam o credo protestante, eram dadas aulas relativas ao protestantismo. Para os católicos, ele contratava sacerdotes romanos para dar aulas sobre o catecismo católico. Vejam como ele era flexível e compreensivo já em 1800 e pouco, né? Este instituto funcionou muito bem. O Pestalozzi e a Ana, a mulher dele, não tiveram filhos biológicos. E prestem atenção, se a gente voltar atrás na história, vier para o meio e para o presente, nós vamos notar que muitos desses grandes missionários, casais ou não têm filhos biológicos. Por que isso? Porque eles precisam se dedicar de corpo e alma aos filhos dos outros, que são filhos deles também. E muitos adotam como filho, inclusive. Então, a mulher do Pestalozzi, a Ana, era chamada pelos alunos de Mamãe Ana. E o Pestalozzi era tão maravilhoso que quando chegava um aluno novo no instituto, ele não recebia, ele era um homem de estatura alta, magro, pelo que se vê nas figuras, ele se ajoelhava no chão, ele dobrava os joelhos
E aí perguntavam por que ele se ajoelhava antes o aluno, pensavam talvez que tivesse que ser ao contrário. E ele dizia que porque ele precisava que os olhos dele ficassem na altura dos olhos do aluno, porque os olhos, nos olhos, gerariam confiança. E se ele ficasse alto, grande, o aluno pequenininho poderia ter medo e não sentir o amor e a confiança no olho do educador, assim como nós temos que sentir a nossa confiança nos olhos do evangelizador, do professor, dos pais. Pestalozzi, em 1800 e pouco, já sabia disso. Alguns alunos que podiam pagavam uma pensão anual, porque moravam, não é, no instituto, mas outros não pagavam. E havia professores de várias partes do mundo, os melhores homens de ciências, não é, daquela época. Mas, num certo momento, houve discrepância de opiniões e o instituto estava mal de finanças devido a ter muitos alunos que não pagavam e o Pestalozzi se negava a mandar aqueles alunos embora. Então, alguns professores resolveram se retirar. E em 1825, o Instituto teve que ser fechado por pura questão financeira e por pura incompreensão de alguns que ali lecionavam e pensando só na moeda sonante, né? E não que aqueles que pagassem poderiam pagar um pouco mais para suprir a necessidade dos que não poderiam pagar, né? É que eles não conheciam a missão do homem inteligente na Terra, que está no Evangelho, nem o homem de bem, que aquilo que se recebe de graça deve se dar de graça. E o conhecimento guardado não tem graça nenhuma, né? Ele tem que ser passado adiante. Mas aí, em 1824, Kardec já estava formado, ele era professor, ele tinha uma escola normal lá, ele era bacharel em ciências e letras e poliglotas. Ele falava corretamente, além da língua mãe dele, do francês, o alemão, que era considerado a segunda língua dele, falava o italiano, falava o espanhol, falava o inglês e ainda arranhava o holandês. Vejam só como este moço era, não é? Rápido para aprender, inteligente. Aí ele volta para Paris, não para Lyon, para Paris, e começa a lecionar. Ele foi um ótimo professor por durante 30 anos da vida dele. Começa a dar aulas. Ele começou a dar aulas e escrever obras didáticas e a lutar pelo ensino na França, porque o ensino na França não tinha ensino público. Então ele começou a lutar pela instituição, a criação do ensino público na França, pela criação do ensino para meninas também, porque só meninos tinham direito de ir na escola. Então ele queria que as meninas também tivessem esse direito. E ele começou a editar obras didáticas. Com 27 anos de idade apenas, ele editou a gramática clássica da língua francesa, com 27 anos, um menino, né, para nós. Então, ele também fundou, mais tarde, uma escola de primeiro grau e um instituto, uma escola técnica. Ele fundou, porque ele já havia recebido todo o preparo para o magistério na escola de Verdun. Mas o tempo passa e nós chegamos ao ano de 1832. No ano de 1832, quando ele estava na escola técnica, lecionando, ele conheceu a esposa dele, uma moça 9 anos mais velha que ele, mas que nem por isso impediu que tivesse um bom casamento. Ela era professora de letras e belas artes. Ela era professora de letras e belas artes, casaram, e ela sempre ajudou o marido nas épocas boas e nas épocas menos boas a lecionar, a acolher em casa aquelas crianças que não poderiam ir na escola, que queriam aprender. Eles davam aulas de graça na residência deles, né? Passa o tempo e chega o ano de 1853.
Ora, o ano de 1853 na França era de uma agitação incrível. Toda a Europa estava agitada, mas a França estava enlouquecidamente agitada. Por quê? Porque no ano de 1953 começou a surgir na França, não em 1848, na América, né, com as irmãs Fox, em 1853 foi na França, a história das mesas girantes e dançantes. Então todo mundo deixou de ir daqueles saraus noturnos, onde tocavam piano, declamavam poesias, liam obras literárias de grandes autores. Não, ninguém mais se interessou por isso. Era um passatempo, um divertimento, se reuniam nos salões, nas sociedades, em casas de amigos, apenas porque para os que iam assistir era apenas um divertimento, ver as mesas mais ou menos redondas, meio pequenas, com 3 pés, levantarem um dos pés e caminharem pelas salas, passearem, e mais tarde elas começaram a falar também. Aí o Kardec ouviu, né, a notícia, mas não interessou para ele em 53. Mas em maio, no fim de maio de 1855, ele encontra um grande amigo dele na rua que diz: tu sabes das últimas novidades, as mesas girantes e dançantes? Já ouvi falar, mas estou muito ocupado, ainda não tive tempo e interesse. Não, mas agora tu vais te interessar, porque além das mesas girarem, caminharem, dançar, elas também falam. Que coisa séria, né? Mesa, caminhar, dançar e falar. Aí o Kardec, um homem positivista, lógico, muito racional, não é? Bom senso encarnado, como disse o Camille Flammarion, disse que ele era o bom senso encarnado. Só olha, se eu não ver, não presenciar, não ouvir, não estiver presente, eu vou pensar que isso não passa de uma história de carochinha, porque a mesa é um elemento que não é vivo, a não ser que hajam muitos médiums, portadores de fluido magnético, porque o Kardec estudava magnetismo, e emprestem seu fluido para que haja esse transporte de objetos. Caso contrário, se for só de brincadeira, isso não existe. Mas tanto o amigo dele insistiu, que ele resolveu. Era o senhor Fortier, esse amigo dele, ele teve vários amigos assim. Ele apareceu. Em maio de 55, ele assistiu uma reunião dessas, onde ele presenciou pela primeira vez o espetáculo das mesas. E ali ele presenciou pela primeira vez que as mesas, quando indagadas através de batidas, né, a tipologia, alguém dava 2 batidas, a mesa respondia com 2 batidas, 3 batidas com 3 batidas. Formavam até frase, deveria de levar um montão de tempo, né, porque telégrafo de batida, né, mas ele viu que algumas respostas que as mesas davam eram inteligentes. E mesa não tem cérebro, né, para pensar, não tem nervos para sentir. Então ela não poderia por ela mesma dar respostas inteligentes. Ali ele entreviu que havia mais alguma coisa por trás daquilo que se observava ali, né, daquelas pancadas. E assistiu também que ali começavam alguns ensaios de escrita mediúnica, esse através das batidas e coisas assim. E depois, mais tarde, com o primitivo auxílio daquelas cestas de bico, né, que não precisava cesta, bastava a mão do médium, mas não se sabia naquela época. Então, observando, ele percebeu que havia uma coisa mais séria por trás daquela brincadeira, né, das mesas. E ele achou que uma nova lei da física talvez estivesse para ser revelada ao mundo, né? Então, em 1856, ele passou a frequentar sessões, não mais na casa do senhor Fortier, na casa do senhor Baudin, que tinha 2 filhas, médiums, que muito ajudaram. Também ele andou na casa da família Javert,
que tinha uma filha chamada Ruth, que também ajudou. Nessas residências, aonde ele foi, essas 3 moças ajudaram muito através de informações, porque elas eram médiums. E também, ele mesmo confessa que o Livro dos Espíritos, em grande parte, começou na casa desses amigos a ser ali formado, né? Ele viu que os fenômenos das mesas só podiam ser extraterrenos, não é? E ele começou a perceber que aquela comunicação era dada por espíritos de homens que haviam vivido na Terra. Portanto, tinha que ser extraterrena, não viviam mais na Terra. E ele viu que vários espíritos se manifestavam. Aí ele notou que havia os mais inteligentes, os menos inteligentes, os sábios, os brincalhões, não é? Ele notou que cada um, de acordo com o seu grau de evolução, dava as respostas. E alguns davam até respostas errôneas mesmo, porque não tinham, talvez, responsabilidade, não sabiam bem o que estivessem fazendo, né? Nesse mesmo ano de 1856 foi que ele tomou conhecimento da existência do seu guia espiritual. Olha, o guia espiritual de Kardec, a verdade. Então, humildemente, como fez a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, ele naquele momento elevou uma prece a Deus, pedindo que, se a missão fosse dada para ele, ele aceitaria, mas que ele pedia muito auxílio do mundo espiritual, porque ele achava que vontade não lhe faltaria, e nem trabalho, nem horas, ele procuraria horas de trabalho, mas ele tinha medo de ser traído pelas forças dele, ele tinha medo, natural, né? A partir de então, ele recebeu 50 cadernos manuscritos, cada um com uma letra de cada um, né? 50 cadernos, assim, com elementos esparsos, né? E ele teve que estudar esses cadernos, comparar, traduzir algumas coisas, coordenar as mensagens. Foi um trabalho muito grande, né? Mas pagou a pena, porque quando ele começou a observar isso, quando ele começou a trabalhar nesses cadernos, era a terceira revelação que chegava para nós, né? E essa terceira revelação chegava na hora certa, porque o século XIX estava mergulhado num desespero, né? A humanidade estava ainda muito atrapalhada. Nós estávamos muito mais atrapalhados do que já estamos hoje, né? Estávamos um pouquinho mais atrapalhados, talvez. Então, a humanidade daquela época viu surgir uma nova doutrina. Essa nova doutrina foi consubstanciada a 18 de abril de 1857, que é uma data dupla. É a data do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele tinha só 501 perguntas nessa primeira edição, ele tinha um formato assim grande e apenas 176 páginas de texto, porque, lógico, só 501 perguntas, né? E ele apresentava os assuntos distribuídos em 2 colunas, porque ele abrangia a doutrina espírita, as leis morais e as esperanças e consolações. Vejam as leis morais, que importantes, já no primeiro livro, na primeira edição, estão lá as leis morais, né? Mas no momento de esse livro ser publicado, ele ficou na dúvida, porque até então ele era conhecido como o professor Rivail, e ele já tinha muitas obras editadas na França, e se ele pusesse o nome dele, ele ficou com medo, não de comprometer o nome dele, mas de comprometer o êxito da obra da doutrina, né? Que ele iria codificar. Então, um antigo companheiro dele, um guia espiritual, o Zéfiro, que havia sido sacerdote celta com ele, na Gália, lá no tempo dos druidas, chegou e assoprou. Olha, Rivail, por que tu não usa o nome que tu tinhas quando tu era um sacerdote celta?
tu eras Allan Kardec, usa esse nome. E o Allan Kardec concordou. Então, em 1857, essa data ficou duplamente para deve ficar bem gravada. A primeira edição do Livro dos Espíritos é o nome, não é, do codificador da doutrina, Allan Kardec, né? A primeira edição logo se esgotou. E a segunda edição, revisada e bem ampliada, veio a lume em 1860, com 1019 perguntas e um tanto de respostas, um dobro, às vezes, algumas têm até certas dissertações. Alguns livros contam 1018 questões, mas está errado as 1018, é porque uma questão foi pulada, na verdade são 1019, né? E este se esgotou mais rapidamente ainda, em 4 meses já não havia mais livros à venda. Mas o que tinha, o que tem este livro de tão maravilhoso que em 4 meses ele se esgotou? Olha, porque este livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, que é um assunto que sempre vem espicaçando a curiosidade do homem. A natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Kardec sempre disse que o mérito dessas obras, dessa obra primeira, não era dele, era todo dos espíritos. Mas nós não podemos tirar um pouco do mérito da obra do Kardec, porque ele compilou os dados, ele fez as perguntas, ele organizou. Olha como está bonito agora. Imagina de 501 perguntas para 1019. Ele já apareceu em vários, assim, tamanho maior, mas com várias capas, várias cores. Eu, como sou muito fã dele, confesso que egoisticamente tenho todos para poder, né? Claro que eu leio e passo adiante que eu leio, mas alguns são mais mais amigos, assim, eu tenho que consultar, digamos, mais seguidamente, né? Então eu achei muito bonito isso aqui. Ele deve ser homenageado como autor ou coautor da obra, porque foi ele que organizou, ele fez as perguntas, ele distribuiu as matérias de modo didático, ele era um professor, né? Então, se não fosse ele, porque antes desse livro vir a lume, os conhecimentos que haviam eram esparsos, assim, aqui e ali, mas não estavam todos numa obra, contidos numa obra, todos bem divididos, né? Então, dessa primeira edição, nós passamos para a segunda, que é a definitiva, foi a definitiva. E essa edição definitiva, ela é composta de 4 partes, que são as 4 partes que vieram complementar as 4 primeiras partes iguais que estão aqui no livro. Olha, a primeira parte, né? A primeira parte, eu tomei nota, eu devo saber, mas eu sei, a primeira parte se refere a ele mesmo, a parte filosófica, porque ele é um livro que contém filosofia, ciência e religião, né? A primeira parte se refere a ele mesmo, né? A segunda parte foi complementada com o livro dos médiuns, que se refere ao intercâmbio nosso com o mundo espiritual, né? Isso para não demorar mais tempo, porque é muito linda essa parte, é muito linda essa complementação toda, né? O livro dos médicos. É muito lindo. E então, essa é a segunda parte. A terceira parte é a parte que nos fala o coração, gente. É a parte religiosa da doutrina. É onde estão todas as leis morais, não é? O prefácio das leis morais, as 10 leis morais e, por último, a perfeição moral, né? É o edifício religioso mesmo, é a parte do edifício religioso da doutrina. Já, isso foi em 1864, né? O Evangelho.
porque 1860, a segunda edição do Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho, 1865, a quarta parte, O Céu e o Inferno, que fala das esperanças, consolações, penas e gozos futuros, e a Gênese, a última obra a ser escrita por ele, data de 1868 e complementa a primeira parte do Livro dos Espíritos, aquela parte que fala sobre a criação. Então vejam, juntando essas partes, nós temos isso aqui. Além dessas obras, Kardec escreveu muitas outras que foram publicadas pela FEB, né? Muitas dessas obras causaram contrariedade a muitas pessoas, e principalmente ao clero, e ao clero da época, né? Tanto que quando ele mandou livros lá para Barcelona, para a Espanha, que ele pagou a alfândega, as taxas alfandegárias, o bispo resolveu, num ato de fé, queimar todos os livros. E até ele fez um favor, porque com a queima daqueles livros, as pessoas que conseguiram juntar pedaços, que não estavam todos queimados, ficaram mais curiosas e compraram novamente, porque a gente pode queimar livro, pode queimar homem, pode queimar o que, mas não se queimam ideias, né? Então, se nós prestarmos atenção nisso, então ele escreveu várias obras, como eu disse, a Revista Espírita, ele era membro de várias sociedades culturais, mas de todos os livros da codificação que ele escreveu, qual foi o que causou maior barulho? O Evangelho. Mas por que o Evangelho? Um livro tão suave, tão amoroso, tão bom, que nos aponta o rumo para a nossa felicidade. Ele é a chave que abre a porta da nossa felicidade, né? Ele nos aponta o rumo. Se nós estivermos sempre no Evangelho, é um roteiro seguro. Porque os outros livros, a Igreja Católica deixou passar, porque não atacava diretamente, mas o Evangelho atacou diretamente uma parte que se referia às penas eternas. E muitos daquela época não mudavam de religião, não se mexiam, de medo do inferno. Mas como Deus só cria o bem, só o bem eterno, o mal é transitório, ele não poderia ter criado o inferno. Mas nós não sabíamos disso. Então morríamos de medo de ser mandados para o inferno, né? E aí, com o medo de sermos mandados para o inferno, não mudávamos de religião e não esclarecíamos melhor as nossas mentes. E o Evangelho foi muito combatido, Mas durante o tempo que ele escreveu o Evangelho, Kardec, ele foi altamente ajudado pelas espiritualidade maior. Ele se retirou do burburinho da cidade, ele saiu de Paris e foi para um sítio, porque São Luís mesmo disse que os espíritos superiores precisavam tê-lo sob as mãos para que ele tivesse o máximo de silêncio, para poder verter todo o amor de Jesus que está ali nas páginas do Evangelho, todo o amor de Jesus por nós. Os outros livros são importantes também, mas estamos citando o Evangelho porque foi ele que causou o maior alvoroço entre os clérigos da época. Mas o Evangelho ficou pronto, não é? Havia muito auxílio, e em muito pouco tempo ele foi escrito, porque o Kardec codificou toda a obra dele, vejam bem, em mais ou menos 14 anos, porque ele começou lá pelos 50 anos, morreu com 65 anos de idade incompleta, ele trabalhou noite e dia para se sustentar, dando aulas, traduzindo obras e escrevendo esses livros. Ele sabia que pelo estado de saúde dele, ele deveria de ter mais repouso. Mas ele quis dar conta da obra, da missão que ele se comprometeu. Então ele morreu em 31 de março de 1869. Veja, ele não tinha ainda feito 65 anos de idade. Mas, diz o Haroldo Dutra, que se aqui na Terra, na época, os historiadores, os que conviveram com Kardec, não deram a importância devida a ele, quando ele desencarnou,
foi repentinamente rompeu-se um aneurisma, ele desencarnou repentinamente, que o corpo dele ainda não havia baixado a sepultura, porque primeiramente ele foi sepultado no cemitério de Montmartre, já a gloriosa equipe do mundo espiritual estava falando com ele. Ele foi primeiro para Montmartre e depois para o cemitério de Père Lachaise, onde está até hoje num dolmen, né, a moda dos druidas. A espiritualidade maior falou: Kardec, se tu não tivesses ainda o devido reconhecimento na Terra, não sofras com isso, não te importe, porque todos os esforços que tu empregaste e todas as lágrimas que tu verteste na Terra pela incompreensão dos teus detratores, todos os teus insucessos financeiros, as dúvidas, as calúnias que colocaram sobre ti, tudo isso está escrito no livro da tua vida. E nós aqui estamos te esperando nos pórticos da eternidade para te abraçar e te homenagear. Vem em paz, porque a tua missão foi cumprida da melhor maneira possível. Que maravilha, né? Pudéssemos nós ouvir um pouco, demos conta do recado, né? Pois Kardec deu conta do recado. Nós vamos ficar por aqui, porque se eu me esquecer, eu vou contar o resto da... Então outro dia a gente continua.